nessa escuta, criando ali o chamado setting analítico, criando também uma relação que passa a ser uma relação que podemos também chamar de uma relação única. Uma relação que tem por objetivo desenlaçar muitos nós na vida do sujeito. Portanto, nós vamos lidar sempre com este momento impreciso, porque nós nunca sabemos com o que vamos nos lidar, com o que vamos encarar, com que história vamos nos deparar, com o que o sujeito vai manifestar, o que o sujeito vai falar. E toda vez que o sujeito fala, nós sabemos, ele sempre fala mais para cá, mais para lá, sempre fala mais ou a menos. Então, nunca é possível, de certa forma, nós prevermos. Portanto, não há como dizermos, há um método tão específico. E esses primeiros contatos, essas entrevistas preliminares, elas têm justamente esse objetivo, de fazer esses contatos. Contato quer dizer estar junto, fazer esse momento, evoluir, criar empatia, proximidade. Fazer contato. Os contatos, as entrevistas preliminares, elas vão ter, então, na psicanálise, esse objetivo de criar uma espécie de retrato, como se fosse um trailer de um filme. Por exemplo, quando eu quero assistir um filme, eu me interesso por um título de um filme, eu sempre vou lá, pesquiso o trailer do filme. E pelo trailer do filme eu tenho ali uma espécie de prévia, um retrato, um resumo do que vai vir a ser esse filme. É claro que o filme vai me apresentar muito mais coisas, eu vou me surpreender durante esse filme. Mas o trailer é como se fossem as entrevistas preliminares. Eu vou ter durante aquele momento do trailer acesso a algumas informações que vão me dar noções sobre o filme. As entrevistas preliminares funcionam dessa maneira. Elas nos dão noções para que a gente possa avaliar quais são as condições mentais, emocionais, materiais, circunstanciais da vida daquele analisando, que então nos busca, nos procura. Então existem diversas finalidades que nós vamos delimitar aqui hoje, que são super importantes para o analista na condução no início do tratamento. Por exemplo, nós devemos avaliar, ajuizar aqui os prós e os contras desse percurso. Conhecendo esta pessoa, escutando a história dela, conhecendo um pouco sobre a estrutura emocional desta pessoa, quais são os prós e os contras de levar adiante esse percurso? Quais são as vantagens e desvantagens de manejar esse percurso, esse direcionamento com essa pessoa? Mas quais são os riscos e também os benefícios a partir disso? É interessante porque o analista, ele também, a partir desses primeiros contatos, desses primeiros encontros, é possível ele avaliar também uma espécie de planejamento, uma espécie de plano terapêutico.
quando nós escutamos uma pessoa assim nesses primeiros contatos preliminares, nós podemos também dimensionar quais os caminhos a serem seguidos, quais as teóricas, as abordagens, os percursos a serem trilhados com esta pessoa. Nós também criamos um certo plano, um plano impreciso, um plano também imprevisto, um plano a ser também construído de acordo com aquilo que vai sendo falado, surgido, com aquilo que vai sendo desmanchado, desmantelado, destruído através das defesas, através de todos os desenlaces que o sujeito, a partir do momento que aceita, e o analista também, no decorrer desse processo. Nesses momentos dos contatos iniciais, nós devemos, sim, também ser capazes de avaliar isto. Mas são muitas coisas para poder se pensar e avaliar. Sim, são muitas coisas para poder pensar e avaliar, como em qualquer profissão. Um administrador que aceita o risco de aceitar o desafio de uma empresa que está com uma crise financeira, ele também tem que fazer avaliações. Um engenheiro que aceita construir uma casa, um prédio, ele tem que fazer avaliações. Um advogado que aceita um divórcio, um crime, etc., seja qual for o caso que ele aceite, ele também precisa fazer uma avaliação de todo aquele cenário. Não é diferente também com a psicanálise. Nós precisamos conhecer, nós precisamos avaliar, ajuizar, ver as vantagens, as prováveis situações, mas, acima de tudo, se tratando da psicanálise, nós precisamos aqui avaliar o grau e o tipo de psicopatologia desta pessoa. É claro que algumas pessoas nessa situação vão apresentar aqui alguns comprometimentos. Algumas pessoas podem chegar com transtornos propriamente ditos, podem chegar com patologias propriamente instaladas. Algumas mais graves, mais intensas, outras não. E nós também precisamos avaliar qual é a intensidade, a apresentação, caracterologias disso. Como é a manifestação disso no cotidiano. Inclusive, se eu tenho um manejo técnico, teórico, para lidar com essas condições, para lidar com estas situações. E, claro, pensar também o tipo de organização estrutural desta pessoa. Nas entrevistas iniciais, nós podemos ter uma certa visão sobre isso. Pelas minhas impressões, esta pessoa se encontra em qual das estruturas, segundo o modelo diagnóstico da psicanálise? Em estrutura, em modo de organização subjetiva. Ela se encontra na neurose, na psicose, na perversão, e não fazer fechamento, porque ao longo do percurso nós podemos ainda nos surpreender. E fazer essas avaliações iniciais nos permite, então, uma certa impressão diagnóstica e também prognóstica. Prognóstica no sentido de que isso pode vir a partir do momento que nós escutamos, a partir do momento que vamos conhecendo, dialogando, estruturando, desmantelando todas as formas defensivas, entendendo as repetições, os recalques, as defesas,
os modos de funcionamento do sujeito, nós vamos conhecendo, vamos nos surpreendendo e podemos ter aqui grandes surpresas ao longo deste percurso. Estas seriam, então, as finalidades aqui dessas entrevistas preliminares no decorrer, então, do tratamento psicanalítico. Tá? Por que vamos dizer no decorrer? Porque não se trata somente de uma única entrevista. Muitas vezes se trata de um conjunto. Às vezes isso acontece aqui nas primeiras sessões, nos primeiros encontros, e não numa única sessão. Gostaria de desejar uma boa noite para todos que estão aqui já presentes conosco. A Poliane já está presente. A Neuciene, boa noite. Sou aluna, amo suas aulas. Muito obrigado, Neuciene. Ana Paula, seja bem-vinda. Lidiane Alves, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença. Selma, seja bem-vinda. A Luzia Aquino, boa noite. Vivian, boa noite. O Alexandre, lá de Alagoinhas, seja bem-vindo, viu, Alexandre? Lúcia, que alegria, a gente esteve aí na terça-feira juntos lá na supervisão, né? Que bom, muito bem-vinda. Ana, que alegria, sempre estou acompanhando suas postagens lá, ficou muito bonito seu consultório, inclusive, viu? Parabéns. Eliana, seja bem-vinda, boa noite. Marli, muito bem-vinda. Maria Lima, sempre conosco. Eunice, a Viviane, que alegria. Josileia, seja bem-vinda. E, claro, à medida que o pessoal for chegando aqui, vou desejando boa noite. Boa noite para quem está aqui conosco também, aqui no Instagram, tá? Quem quiser estiver conosco no Instagram, gente, quiser migrar lá para o YouTube, o link está na bio, vai lá, clica, migra lá para o YouTube. Lá eu consigo administrar melhor as perguntas, vocês podem participar e a gente tornar isso tudo aqui muito mais dinâmico, tá bom? Obrigado pela presença de vocês também. Pois então, avaliando e balanceando todos esses fatores que nós colocamos aqui, a gente pode, assim, discriminar, a partir disso, qual a modalidade, então, de atuação, qual a modalidade de terapia, de abordagem que nós podemos utilizar com esse paciente. Opa, peraí, mas nós estamos falando de psicanálise, como você está dizendo, então, qual tipo de abordagem? Nem sempre nós vamos utilizar aqui uma única abordagem, tá? Hoje, nós podemos dizer com muita tranquilidade que a grande riqueza da psicanálise não reside em um único autor. A grande riqueza da psicanálise, gente, reside em saber utilizar a riqueza teórica que está entre os autores. A riqueza teórica traga aqui entre os diversos autores da psicanálise. Ninguém é detentor do grande saber. Nós temos, por exemplo, algumas formas, algumas modalidades no tratamento analítico que são fundamentais a serem utilizadas com este ou com aquele analisando. Por exemplo, temos a Melanie Klein, que tem uma forma de condução que é super interessante e às vezes é necessário ser utilizado com alguns pacientes. Temos a abordagem lacaniana, que podem ser utilizadas em determinados casos com alguns pacientes, a abordagem freudiana. Então,
isso vai depender muito também do estilo do próprio analista. À medida que ele vai conhecendo esse trailer, vai conhecendo a história aqui através das entrevistas preliminares, ele vai percebendo também, conhecendo essa riqueza aqui das abordagens de cada uma das escolas que nós temos hoje acesso, qual é uma abordagem mais indicada para esse tipo de paciente, né? E saber, acima de tudo, se ele tem condições, acima de tudo, de ser paciente, de ser terapeuta, né? De ser analista desse seu paciente. Esse é um outro ponto fundamental. Quantas e quantas vezes nós assistimos alguns analistas que assumiram casos onde não tinham capacidades, e isso, sem sombra de dúvida, resulta em fracasso terapêutico. Devemos avaliar todas estas situações. Devemos perceber qual é a motivação realmente, qual é a veracidade, a qualidade, a motivação que o nosso paciente tem para realmente passar pela análise. Tanto aquela motivação que ele externaliza conscientemente, quanto aquela motivação que muitas vezes nós vamos perceber que está oculta ali nas dobras do inconsciente dele. Precisamos avaliar todas estas coisas. Precisamos ver todas essas questões, mas também não podemos exigir um comprometimento absoluto do analisando para a árdua tarefa que o aguarda. Pois a análise coloca o sujeito também sobre situações muito difíceis. Lidar com as suas resistências. Lidar com os seus medos, com os seus terrores. Lidar com aquilo que lhe é muito difícil. Com seus fatores inconscientes, com aquilo que lhe reside lá no nó do seu eu, com aquilo que ele fugiu durante toda a sua história. Então nós devemos estar, sim, preparados para lidar com isso. Devemos nos perguntar: muitas e muitas vezes. Por quantas e quantas vezes eu atendo, por exemplo, em supervisão, pessoas que se questionam e que dizem, que trazem e falam: nossa, mas comecei a atender, mas a pessoa não quer dizer, a pessoa não quer falar, eu estou tentando isso ou aquilo. Gente, a análise é uma tarefa difícil. A análise é encarar os nossos grandes fantasmas. É um momento doloroso. Por isso o analista precisa avaliar. E nem sempre aqueles que vão nos procurar têm o mesmo desejo que os analistas têm. Será que aquilo que eu desejo como o meu plano de tratamento coincide com o do paciente? Será que realmente aquilo que eu quero fazer terapeuticamente é aquilo que o meu analisando quer fazer? Ou ele vem ali e me procura para um alívio de sintomas, para uma espécie de cura mágica,
ou somente para tentar contrair um vínculo com o analista, buscar um mero substituto daquilo que lhe falta, para tentar resolver todos os seus problemas sem que ele faça algum esforço e assim por diante. As entrevistas iniciais, elas vão nos ajudar, de fato, a entender tudo isso, a perceber essas características, a avaliar, de fato, o que está presente aqui nessa busca, nesse desejo daquele que nos procura. Tá bom? Josleia, boa noite, seja bem-vinda. Érica, boa noite, seja bem-vinda, viu? Rosinalva. A Lúcia colocou aqui interessante também, e eu não citei, o Winnicott, né? Tem grandes correntes também que são muito importantes e condutas que são impressionantes. Nós podemos utilizar, né, Lúcia, as diversas contribuições que são colocadas, por exemplo, por esses autores para nos ajudar aqui a conduzir diversos casos. Existem diversas situações que muitas vezes nós precisamos recorrer a esses autores para fazer aqui desenlaces, a fazer desmanches subjetivos, né? Às vezes é muito importante o analista saber recorrer aos diversos autores na conduta para uma boa prática clínica, tá bom? A Vivian também coloca assim: entrar nesse labirinto das emoções e pensamentos é um desafio, tanto para o analista como para o analisando. Justamente. Por isso que o analista, ele, durante as entrevistas iniciais e preliminares, ele tem uma responsabilidade a mais, porque ele possui uma consciência. Ele tem aqui a possibilidade de que, conhecendo todos esses aspectos, observando todo esse quadro apresentado pelos seus analisandos, compete a ele aceitar ou não esse analisando. E aceitando esse analisando, Vivian, é uma grande responsabilidade dele o manejo técnico diante disso, né? Então, veja bem, durante as entrevistas, tendo esse trailer, tendo esse cenário, esse resumo do paciente, fazendo as boas observações, compete ao analista, inclusive, poder aceitar ou não analisando. Mas aceitando, compete a ele aqui a responsabilidade da condução deste caso, tá? Então, sim, é uma boa responsabilidade, principalmente para o analista diante dessa situação, tá? Cristobal, seja bem-vindo, boa noite. Jaqueline, bem-vinda para você também. E a Gleice, seja muito bem-vinda, uma boa noite. Muito bom, né? Pessoal, quem tiver dúvidas, quiser ir colocando aqui nos comentários, por favor, coloquem aqui as suas dúvidas, as suas perguntas, tá bom? Muito bom. Tô com algum barulho aqui indevido, gente, vocês desculpem, tá? Acho que tem aqui algum vizinho fazendo um grande barulho por aqui. Muito bom. Ao vivo é isso, né? A gente conta aí com os imprevistos. Bem, da mesma forma, né, a entrevista inicial, ela propicia essa oportunidade justamente da gente ter essa impressão razoavelmente segura de como o paciente processa a própria comunicação entre o seu consciente e também o inconsciente. E se ele reconhece que está realmente necessitando de uma análise e se ele está
aqui disposto a fazer mudanças na sua forma de viver. E claro, se a sua forma verbal de comunicação é veraz e, ao mesmo tempo, a sua comunicação também não verbal, como ela acontece. E isso merece também uma atenção particular do analista, além de muitos outros aspectos. Esse ponto é muito importante. O olhar, a voz, a entonação, a relação com o corpo, o modo de se vestir, todas estas coisas ditam muito sobre o próprio sujeito. Ter estas percepções é muito importante, tá? Nós, como analistas, reconhecemos, claro, o estado da mente ali do nosso analisando, a percepção dos fatos que ele tem do exterior, os valores que ele carrega, as crenças, as respostas que ele dá em relação às resistências, etc. Todo esse cenário é super importante aqui nesses primeiros momentos, tá? Para que a gente possa fazer uma avaliação, tá? De como esse paciente se apresenta e de como realmente ele é. As entrevistas iniciais, elas vão ter justamente esse objetivo. Porque muitas vezes, no início, nós começamos a perceber que muitos podem fazer ali personas. O que são personas? Personas são justamente máscaras. São pessoas que criam, mesmo no início das sessões, por formas constitutivas de ser, muitas vezes ligadas a formas narcísicas, por exemplo. Por exemplo, pessoas com uma baixa autoestima, elas podem criar histórias de forma muito mais dramática do que realmente são para poderem serem aceitas pelo analista. Isso, às vezes, nem sempre corresponde à própria realidade. Pessoas com um falso self, com uma característica histérica, por exemplo, podem utilizar isso. Então, a maneira como aquela pessoa se apresentou é, de fato, como ela verdadeiramente é. As entrevistas preliminares vão nos possibilitar justamente a perceber essas manifestações, tá bom? Ótimo. Vamos ver aqui. Temos aqui já algumas perguntas. Muito bom, aqui, ó. Temos aqui da Maria Lima. Todos precisamos de análise. Se eu soubesse disso, teria começado mais cedo. É verdade, Maria. Todos nós precisamos, sem sombra de dúvida. Tá? Todos nós temos diversas questões que são inconscientes, nem sempre temos consciência disso. Tá? A análise é justamente essa possibilidade de a gente conhecer não só as nossas fraquezas, mas também conhecer as nossas potências, tá? Isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar, tá? Análise é a possibilidade de conhecer também as nossas potências, tá? O Cristobal pergunta, como captar os primeiros clientes? Cristobal, há muitas formas que se pode explorar, tá? Existe, inclusive,
lá no canal do IBRAPS, uma aula que fala sobre empreendedorismo. Vale a pena assistir, tá? Fica a dica, dá uma visita lá no perfil, confere lá, porque lá tem várias dicas importantes sobre isso, tá? E a Vivian relatou aqui de um paciente que parece uma aula de boxe, né? Ele soca um saco como se estivesse socando alguém. Sim, às vezes parece ser uma agressividade muito grande. Tem que ir entendendo essa relação, Vivian. Existem pessoas que têm uma necessidade física para além do que a gente poderia considerar como um normal, né? Algumas pessoas às vezes não vão conseguir fazer uma análise como seria dentro dos padrões, né, de sentar, conversar, explorar a partir da fala. Eu me perguntaria se talvez a modalidade psicanalítica seria a modalidade ideal para uma pessoa com essas características, né? É interessante a gente avaliar isso, tá bom? É bacana, tem que se pensar, tá bom? Muito bom. Vamos lá, temos aqui mais perguntas. A Magna nos pergunta assim: desafiador saber se aquela pessoa que está diante de nós precisa ir a fundo no seu inconsciente ou ajuda psicológica. Confesso que tenho muita insegurança nessa diferenciação. Muito boa a sua pergunta, Magna. Isso aí é uma pergunta muito clássica, muito interessante. E eu gostaria de trazer um recorte aqui de um livro chamado Lacan em Norte América, uma conferência que o Lacan fez na América do Norte, né? Conferências na América do Norte, que chama esse livro, tá? É uma conferência super interessante quando Lacan vem para os Estados Unidos e começa a apresentar, então, toda a sua teórica, justamente a partir do caso Joyce, que foi um dos casos mais importantes do Lacan. Tá? E num dado momento, ele diz alguma coisa de uma ordem muito audaciosa, e ele diz que uma análise, ele diz assim, tá? Eu vou fazer um recorte, por favor, não interpretem erroneamente esse recorte. Eu peço que vocês vão lá, leiam esse livro, porque o que eu estou fazendo aqui é um recorte e que não deve ser interpretado somente dentro desse recorte, tá? O que ele está falando não se trata de superficialidade, tá? O Lacan diz com muita propriedade da profundidade da análise e que a análise deve sim, uma análise que não atravessa o Édipo não pode ser considerada uma análise. Uma análise que não vai até os fantasmas do sujeito não é uma análise. Mas num dado momento ele diz assim, isso nos interessa muito, tá? Uma análise não tem que ser levada muito longe. E continua. Um analisante, quando o analisante pensa que é feliz em viver, já é o suficiente. Tá? É um recorte, mas super interessante. O Freud, em um dado momento, ele diz que a profissão do psicanalista faz laço com o impossível, junto com outras profissões, como a política e a educação. O político nunca faz a política como ele deseja. O educador nunca faz a educação como ele deseja. E o psicanalista também nunca faz a psicanálise
como ele deseja. Então é importante a gente sempre perceber nestas situações justamente esses pontos. Qual é a condição dessa pessoa? Até onde eu posso levá-la? Até onde eu posso caminhar, me aprofundar? Existem pessoas que não vão conseguir intelectualmente aprofundar-se muito. Nós devemos respeitar muitas vezes isso. Mas isso não nos isenta de sermos psicanalistas, entende? Isso não nos isenta de atravessarmos pontos extremamente fundamentais na história desta pessoa. Desmancharmos estes conluios inconscientes presentes na história dela. Podemos ir a fundo assim, nessas relações até onde essa pessoa consegue, de certa forma, entender, compreender. Tá? O analista vai avaliando tudo isso. Tá bom? Ele vai avaliando junto com esta pessoa todas estas questões. Tá bom? Pois bem, a finalidade da entrevista inicial é justamente nós avaliarmos esses critérios de analisabilidade e de acessibilidade do pretendente à análise. Levar em consideração o perfil do paciente, o que ele procura no tratamento, né? E, claro, entender tudo isso. E, ao mesmo tempo, entender que o nosso tempo de hoje sofreu também profundas transformações. Profundas transformações. Dificilmente nós vamos ver, por exemplo, hoje na prática clínica, os casos rebuscados de fobia, de obsessão, de histeria, como a gente estudou nos livros dos pioneiros da psicanálise. Hoje as patologias estão marcadas também por outras situações, porque o cenário contemporâneo mudou. Então nós devemos estar atentos a isso. Como nos diz Jacques Lacan, alcançar no horizonte a subjetividade de nossa época. A mudança na estrutura familiar que vem se reduzindo, vem se dispersando, a mudança do papel dos pais, tudo isso. A sexualidade, a forma mais independente dos filhos, as mídias, tudo isso muda todo o cenário também. Tá bom? Então devemos estar atentos a todas essas situações. E como que hoje nós percebemos também os transtornos que, de certa forma, são transtornos mais marcados aqui de uma natureza narcisística. São transtornos caracterológicos de uma natureza mais narcisística. Queixas vagas, difusas, sensação de vazio, falsidade, futilidade, dificuldade para sentir. Eu não sei se eu gosto, não sei se eu amo, se eu não amo. Tudo isso. Superficialidade nas relações afetivas, nas relações sociais, grandes reações somáticas, baixa autoestima, indefinições de sentimento de identidade. Tudo isso nós podemos ligar aqui a situações no eixo narcísico. E cada vez uma diminuição menos dos outros sintomas, como nós já assistimos na época dos pioneiros da psicanálise. Né? A crescente dos casos dos borderlines, das perversões, dos distúrbios alimentares,
dos somatizadores, das adicções, das neuroses atuais, né, das neuroses incapacitantes, podemos dizer assim, que constituem esse quadro do cenário atual. Tá bom? Temos aqui mais algumas perguntas, vou respondê-las, tá bom? Ótimo. Vamos lá. Eu me identifico com um falso eu no meu analisando. Devo falar para ele ou vou conduzindo o meu analisando a perceber essa defesa do inconsciente? Deve sim falar com ele, né? Deve se ir interpretando isso junto com ele. Vai se reunindo elementos suficientes para interpretar isso com ele na análise. Tá bom? A Lúcia nos traz assim. Eu sinto que no início muitos usam essas máscaras, mas elas vão caindo. Será que nós, analistas, fazemos o mesmo? Vamos mudando? Vamos nos moldando junto com o analisando? Ótimo, Lúcia. É interessante porque em algum momento nós podemos pensar, sim, que o analista em algum momento, principalmente no início, ele também pode querer se mostrar para os seus analisandos. Ele pode querer se mostrar muito intelectual, pode querer segurar o seu analisando, pode querer fazer interpretações precoces para manter esse, enfim, pode querer fazer alguma coisa assim, tá? Erich Fromm, um analista pós-Freud, ele traz assim muitas contribuições interessantes. Ele diz que, inclusive, o analista, o bom analista, ele, inclusive, percebe-se junto com o seu analisando e pode ir se curando junto com eles. Então, podemos dizer assim, que o analista pode ir se moldando. Porque em algum momento, o analista vai se esbarrar com o seu analisando, sem sombra de dúvida, é humano com humano. Por isso ele deve fazer a sua análise pessoal, por isso ele deve fazer as suas supervisões, né? Então ele vai se moldando, eles vão amadurecendo também o vínculo deles, com certeza. Tá bom? Então interessante a sua pergunta, muito profunda, tá? Dá para a gente pensar aqui, uau, muitas e muitas coisas, tá bom? A Ana Paula poderia nos dar um exemplo de comportamento das histéricas nos dias de hoje? Claro, Ana Paula. Sabe quem são as grandes histéricas da nossa atualidade? Existem as histéricas ainda do tempo freudiano? Claro, existem, tá? Sem sombra de dúvida, existem. Mas há muitos autores que nos trazem, tá? Para não dizer que sou eu que estou trazendo isso, há muitos autores, tá? Inclusive David Zimmerman, André Green, e diversos outros, até mesmo Jacques Lacan, que o pânico, tá? O síndrome do pânico, seria uma das formas contemporâneas, tá? Da histeria. Tá? Então existem sim muitos, isso um dos comportamentos, tá? Então existem diversas formas sim de manifestações das histéricas no dia de hoje, além daquelas manifestações comuns, tá? Das histéricas como aqueles comportamentos que nós já conhecemos tão comuns, tá bom? Muito bom. Vamos lá.
Tem uma pergunta aqui da Ana. Professor, como começou a sua trajetória na psicanálise? Muito bom. A minha trajetória na psicanálise foi bem interessante, tá? Eu quero um dia fazer uma live especial só sobre isso, tá? Eu queria fazer assim com muitos detalhes mesmo, tá? A minha trajetória na psicanálise começou como analisando, de fato, tá? E foi uma história marcada por muitas resistências, tá? E foi, assim, uma coisa impressionante, tá? Eu era bem jovem, nessa época, e não que eu não seja, porque eu me considero ainda jovem, eu estava passando por um processo de somatização e fui a um psicanalista, né? Ele era psiquiatra e psicanalista. E eu não sabia muito bem por que ia, foi a minha mãe que marcou essa consulta, e eu não sabia o que falar. Só que eu tive um sonho que foi um sonho estranho, tá? Um sonho bem estranho. O dedão do meu pé se abria e dentro do dedão do meu pé tinham-se peixes, eram carpas laranjadas que nadavam, né? Eu abri a tampa do dedão do meu pé e tinham peixes nadando lá dentro. E eu tive esse sonho, eu acordei com esse sonho e tá bom. Cheguei lá, sentei, ele começou a me perguntar e eu não sabia muito bem o que falar, o que eu vou falar, eu tenho que falar. E aí tá bom, eu falei, vou contar uma maluquice para esse cara então e vamos ver, diz que conta as coisas, né, e eles vão interpretar, e diz que se contar sonho, interpreta, é importante, e eu contei esse sonho para ele. E foi através desse sonho, tá, que eu contei para ele, ali nesse primeiro encontro, e uma interpretação muito assertiva, a partir de poucas coisas que eu já tinha falado, que ele me captou, tá? E eu andava a cerca de 200 quilômetros semanalmente para me encontrar com ele, tá? Depois, num outro momento propício, conto só esse recorte, tá? Ele foi meu analista por aproximadamente uns 2 anos. Foi uma coisa super interessante, tá? Naquele dia, eu saí do consultório dele, e ali, depois que começou essa interpretação desse sonho, eu comecei a falar muito, porque aí eu me interessei, falei, nossa, que interessante, e aí a coisa foi, tá? Ele me despertou realmente o desejo de falar, e naquele dia, no final da sessão, ele tirou da prateleira dele um livro e disse, olha, talvez você possa se interessar por esse livro, super interessante, leia com calma, depois você me devolve, tá? Era um livro da capa preta, uma edição um tanto quanto especial, a edição preta, né, da capa preta, chamado Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Ele me ofereceu para ler uma obra do Freud, tá? Enfim, depois conto com mais calma toda essa história e ali começou o meu percurso, a partir do convite para a fala, tá? O interessante é que foi percebido, ele percebeu, ele usou um elemento, ele conseguiu captar e a partir disso criar condições para análise, tá bom? Isso é muito importante, tá? E aí começou todo o desenrolar. Foram 2 anos, mais de 2 anos de análise e um interesse que nunca terminou, tá bom? Muito bom, tenho aqui ainda muitas outras perguntas, não sei se vou conseguir responder ainda todas. Vamos lá. Ótimo.
A Ana faz aqui um comentário que é super importante, só levamos até onde fomos e estamos na análise, isso é super importante, isso é verdade, tá? Por isso a gente sempre deve estar nessa busca constante e fazendo aqui esse percurso, tá bom? Muito bom, vamos lá. Pessoal, o que temos que avaliar sempre aqui nessas situações, tá? São várias coisas que precisam ser avaliadas, tá? Olha, a Ana tá fazendo aqui uma reivindicação, olha, só tem 2 likes para o professor, olha, tá pedindo mais likes, Ana, obrigado pelo lembrete, viu? O que nós temos que avaliar sempre nas entrevistas iniciais, tá? Ela tem sempre essa finalidade. A entrevista inicial tem a finalidade de marcar sempre esse clima de trabalho e deve ocorrer de uma forma também aqui mais livre, mais espontânea possível. Ela ainda não é análise propriamente dita. Por isso deve ocorrer aqui de uma forma mais flutuante, não de uma forma tão como acontece propriamente uma análise, tá? E nós devemos levar em conta a forma como esse paciente nos chega, como foi encaminhado, como ele chegou até a gente, como é o contato inicial, aparência exterior, tá? A forma mesmo como a pessoa está vestida, a comunicação extraverbal dela, saúde, tá? O visual dela, se existem sintomas que são visíveis, movimentação motora, forma de discursar, todas estas situações nos são importantes. Realidade exterior, entorno familiar, posição profissional, todos esses elementos, pessoal, são super fundamentais para nós. Histórico familiar, claro, muito presente ali nas anamneses, naquelas fichas que, como já dissemos, não é necessário preencher de forma automática, como um questionário, tá? Vai dialogando, vai ouvindo, vai preenchendo depois. Tá? É muito comum, se vocês colocarem no próprio Google, coloca lá psicanalista e paciente, uma das imagens mais clássicas que vocês vão ter é uma pessoa sentada com uma prancheta. Né? Olha, nem sempre é assim. Sabe, não é isso. Não tem que ficar ali com uma prancheta anotando. Até mesmo porque se você começa a anotar, isso gera curiosidades no analisando. Né? Quando eu comecei também os atendimentos online, por exemplo, eu fazia as anotações. E um dia eu percebi que o meu analisando escutava o barulho do teclado. E às vezes, quando ele falava alguma coisa que era de fato importante, ele falava, pode anotar aí, porque ele ouvia o barulho do teclado. E nesse momento eu percebi que, olha, era importante eu mudar a tática. Às vezes valia a pena eu começar a anotar no papel, depois repassar para alguma espécie de formulário que eu estivesse utilizando, para que isso não pudesse prejudicar no sentido de que, olha, que tipo de anotação essa pessoa está fazendo de mim. Então, é importante a gente saber utilizar bem a anamnese como uma espécie de localização, para que a gente possa vir a preencher ao longo das entrevistas preliminares, não de uma forma sequencial. Grau de motivação que a pessoa tem, né, para toda essa jornada, para esse momento que é a análise. Desde o início, é super interessante a gente situar que a análise não vai ser
uma mágica, não vai ser um momento rápido, e que muitas vezes ela vai acontecer aqui ao longo de um determinado tempo, né? As escolhas e o estilo das relações objetais que essa pessoa tem na sua história, né? A compulsividade dela em repetir algumas configurações vinculares, por exemplo, as relações sadomasoquistas, as relações simbióticas, relações narcísicas, sempre escolher o mesmo perfil de homem, o mesmo perfil de mulher, o mesmo perfil de namorado, namorada, essas coisas, né? A forma como ela se comunica, verbal e não verbalmente, todas essas questões são importantes para que a gente tenha aqui esse perfil inicial. Ou seja, no início da análise, nós temos aqui inúmeras situações que nós podemos observar para que a gente possa, então, começar a ter um resumo, uma espécie de retrato para iniciar as análises com os nossos analisandos, tá? Resumidamente, nós podemos dizer que as entrevistas preliminares é isso, uma forma, então, de ir avaliando, tá, esta pessoa para um tratamento psicanalítico, como acontece com qualquer outra pessoa. Era ir avaliando um sujeito para todas estas situações. Um sujeito que se desconhece, né? E que nós vamos ali, através dessas entrevistas preliminares, trazendo algumas situações à consciência dele, despertando para ele, né? Sobre a forma de necessidades, desejos, enfim. Vendo as condições, as possibilidades, as alternativas, para que ele possa realmente entrar na análise. E assim o analista fazer também a sua escolha. Vou ou não vou conduzir também esses casos, né? E claro, existem situações que nós precisamos avaliar e levar em consideração também nesses casos, com certeza, tá bom? Pessoal, nosso tempo aqui se encerra, tá bom? Não consegui responder aqui todas as perguntas, enfim, tá? Quarta-feira que vem, nós voltamos novamente, tá? Não vamos falar necessariamente sobre esse tema, nós vamos voltar com uma outra temática acerca da psicanálise, mas eu sugiro a vocês que reveem essas duas nossas aulas, tá? As condutas terapêuticas no início do tratamento 1 e 2, e existem várias literaturas que tratam sobre esse assunto, que vocês podem recorrer. Mas nunca se esqueçam que o tratamento analítico, o tratamento psicanalítico, é sempre esse percurso marcado pelo impreciso. Então não tenham medo, escutem. Escutem esses gritos, escutem a angústia, escutem livremente, sem julgamento, sem medo. Escutem aquela dor, aquele medo que ali está sendo endereçado para vocês. Escutem como o mais inconsciente dos sujeitos. E utilizem muito bem da teórica, estudem, busquem, porque esse é o aspecto mais importante. É a gente ter por trás dessa escuta sensível um belo aporte teórico que vai nos fazer
situar muito bem, nos fazer, opa, eu sei o que fazer com isso que eu ouço. Esse é o grande diferencial do psicanalista. É aquele que tem as boas bases. Ao ouvir discursos diversos, saber o que fazer, saber como conduzir. Mas não deixem também, claro, de cumprir todo aquele tripé básico: teoria, análise, pessoal e supervisão. Quem cumpre isso vai longe, tá bom? Quarta-feira que vem, nós nos encontramos mais uma vez aqui para continuar falando sobre os conceitos da psicanálise e desejo a todos vocês uma boa noite, um ótimo feriado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.